Bom dia, bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Nessa aula de Química Ambiental, vai ser lecionada por mim, Eduardo Balbino. Eu sou do PET Engenharia Elétrica da UFC, certo? Então, vamos dar início aqui logo, né, para dar o gás. Bem, um spoiler aqui do que a gente vai ver hoje. A gente vai ver esses seguintes temas, não em ordem específica aqui. Biocombustíveis, efeito estufa, aquecimento global, a relação entre eles. Esses três têm muita relação também. Esses quatro, na verdade, têm bastante relação. A gente vai ver que química ambiental é uma coisa bem consolidada, que é bem entendível, né? Se você entende um, você entende o outro, que por consequência você vai entender o efeito do outro no um e etc. Enfim, desculpa, eu viajei um pouco, mas é basicamente isso, certo? Primeiro de tudo, a camada de ozônio, né? Que é o ozônio que está se encontrando-se na estratosfera, que é uma camada bem alta da atmosfera, certo? De 20 a 35 km de altitude. Essa camada de gás ozônio envolve praticamente todo o planeta, exceto nos polos. Por que exceto nos polos? Porque o ozônio na estratosfera ele gera mais ou menos um vortex. O que é isso? Que o ar começa a girar, né? O ozônio em específico, né, que é nosso interesse, ele gira e acaba por deixar uma bolinha, né? Porque imagine assim uma bola cheia de cabelo, sei lá. Existe um, enfim, desculpa. Existe um teorema da matemática que fala que uma bola cheia de cabelo, quando a gente dá uma lambida de vaca, né? A gente desce assim todos os cabelinhos, sempre vai sobrar dois polos, sempre. E no caso da Terra acontece exatamente a mesma coisa, que sobra esses polos, só que o mais atingido é o Polo Sul, certo? O Polo Norte aparece, desaparece. Hoje em dia está basicamente nulo, certo? O buraco na camada de ozônio do Polo Norte. Se voltar a crescer, vai ser uma coisa de notícia mundial, mas atualmente não tem muito, certo? Inclusive o Polo Sul, boas notícias, né? Diminuiu bastante nos últimos anos devido a legislações e realmente a quebra do uso de CFCs, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas já vai dar esse spoiler, né? Que causa danos ao ozônio. Bem, essa camada de ozônio absorve cerca de 95% dos raios UV, impedindo que nos causem grandes males. Quais males? Daqui a pouco a gente vê. É importante ressaltar aqui que esses raios UV se separam, né, entre raios UVA, UVB e etc. Essa camada não impede muito do raios UVA, que são os que nos causam mais efeitos, né, que a gente consegue perceber. Por exemplo, o raio que nos dá bronze é o UVA, porque o UVB em grande parte é absorvido pela camada de ozônio, certo? Vamos continuar aqui. Quando o ozônio é formado na superfície, né, a radiação ultravioleta pode provocar reações químicas entre óxido de nitrogênio, na atmosfera, claro, e hidrocarbonetos, ocasionando uma série de reações que acabam por gerar O3. Claro que não somente O3, óbvio, mas é parte do ciclo que gera uma grande quantidade de poluição, que é o chamado smog fotoquímico. O que acontece, né? Quando a gente está numa cidade bem densa, ou então numa área de grande indústria, a gente consegue ver em poluição, é quase visível, né? Que a grande imagem que a gente tem, né? Ou é fumaça cinza, mas se não for fumaça cinza, é uma fumaça amarronzada, amarelada. E esse é o chamado, em grande parte, né? Claro, pode não ser também, mas chamado de smog fotoquímico. Quando a gente vê aquelas fotos de São Paulo que tem o sol lá no fundo e o céu tá todo amarelo, em princípio é smog fotoquímico, né? E o ozônio, apesar de ser muito bom pra gente, né, na estratosfera, quando ele acontece aqui na superfície, ele é chamado de poluente, realmente poluente, antropogênico, né, que pode realmente matar para quem tem problemas respiratórios. E, enfim, o smog, claro, não tem somente ozônio, tem outras substâncias, né, outras moléculas, mas não é muito do nosso interesse. É importante lembrar que o ozônio pode sim formar na superfície e não é uma coisa boa, certo? Vamos continuar? CFC e impacto do Sol. Primeiro de tudo, impacto do Sol, né? A radiação solar acelera o envelhecimento da pele, causa queimaduras, né, o bronze, entre outros danos, ressecamento, enfim, etc. Não é muito importante, né? Aumenta a ocorrência de câncer. Isso é uma coisa muito perigosa. Um desses exemplos é o melanoma. Quem já tem familiar que teve câncer de pele, coisa assim, o melanoma é um dos cânceres que a gente tem mais conhecimento, assim, que ele é mais conhecido, entre aspas, porque ele é muito perigoso e ele é relativamente, tipo, quase espontâneo. Por quê? Porque a pessoa pode pegar se ela andar muito na praia, por exemplo, né? Que aumenta
a radiação solar aumenta bastante a ocorrência de câncer. É uma coisa realmente há muito tempo já gravada na ciência que causa câncer, sim, de fato, e é bastante perigoso. A catarata, né, que é o enublamento, né, tipo, deixar a visão nublada, ou chegando a causar cegueira através disso, também é causada pela radiação solar. Raios ultravioleta nos seus olhos, né, podem causar isso aí, e é bastante perigoso também, certo? Isso, os raios UVA, né, que a gente tem aqui. Imaginem se não tivesse a camada de ozônio, né? É uma coisa importantíssima pra gente. Certo. A causa dos buracos. Os principais agentes da degradação da camada são chamados de CFCs ou HCFCs, que são, né, CFC clorofluorcarboneto ou hidroclorofluorcarboneto, que é, entre aspas, assim, parecido. Não é importante ressaltar as diferenças, porque são basicamente a mesma coisa, causam buracos na camada de ozônio. Bem, como é que o CFC é danoso, né? Por que ele é danoso? Aqui a gente tem um exemplo aqui de um clorofluorcarboneto. E aí o que acontece? Quando está com a radiação ultravioleta, né, lá na camada de ozônio mesmo, ele tem uma cisão homolítica e acontece que ele gera aqui um outro clorofluorcarboneto, mas ele gera esse perigosíssimo radical livre cloro, que é um cloro com menos aqui, certo? E ele é muito perigoso por causa disso. Porque ele gera essa degradação do ozônio. O problema é duplo, né? Porque primeiro que ele causa essa série de reações, que a gente viu lá na termoquímica, quem assiste minha aula, que, ou seja, o oxigênio começa com O3 aqui e ele já vai todo embora aqui. Tchau. Não temos mais ozônio, temos só oxigênio. E isso é bastante perigoso, é bastante ruim, certo? E ele é basicamente reciclado, né? Causando uma série em cadeias bastante ruim. Certo, vamos continuar aqui, né? Próximo assunto, chuva ácida. Certo, chuva ácida. Chuvas. Toda chuva, desculpa, naturalmente é ácida. Mas uma chuva só é considerada ácida quando seu pH é inferior a 5,6. O que significa, né? Que toda vez que a gente for lá tomar banho de chuva, a gente vai ver a água caindo do céu, ela já é naturalmente ácida. Por quê? Porque tem alguns óxidos na atmosfera que ela já desce, né? E já absorve essa acidez e já cai em nós, né? Mas quando ela tem que ser, né, muito ácida, ou seja, o pH inferior a 5,6, pra gente falar assim, olha, de fato, essa chuva aí, ela não é como as outras. Essa chuva aí é ácida de valendo mesmo, né? Dando certo, tipo, causa danos realmente, por exemplo, à mármore, que é danoso para qualquer água qualquer, sei lá, lago, enfim, danos em geral, certo? Que a chuva ácida ocasiona, que daqui a pouco posso falar um pouco mais. Bem, a acidez da chuva é decorrente da reação de óxidos ácidos com as gotículas de chuva das nuvens. A reação de um óxido ácido com água, por exemplo. Aqui a gente tem alguns óxidos que, com água, a gente vai ver daqui a pouco que eles geram sim esses ácidos, que, claro que não está numa concentração muito alta, por exemplo. Não é como se a gente fosse pegar esse ácido em específico e botar no laboratório e botar na nossa mão. Olha, a chuva vai ser desse jeito. Não. É bastante diluído, claro. Mas ainda assim é muito prejudicial. Porque o pH pequeno, né, é, claro, obviamente prejudicial. Os óxidos que causam maiores problemas são dióxido de carbono, né, famoso. Dióxido de enxofre, famoso. Óxido sulfúrico, famoso. E dióxido de nitrogênio, né? Esses são os óxidos que causam o maior problema, que é o que cai mais em prova. É bom saber isso aqui de cor, certo? Que são os que causam acidez, que são perigosíssimos. Que são, por exemplo, os que gases de enxofre, né? Esses óxidos de enxofre, são o que a gente tenta mais evitar. É o motivo de a gente odiar, né? Hoje em dia, odiar termoelétrica de carvão. Porque carvão, naturalmente, né? Em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, gera muito enxofre. Ou então, por que os dieséis mais caros são aqueles que têm pouco enxofre? Porque a gente privilegia, né, ter esse menos poluição. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Aqui tem... Opa, esqueci. Esse aqui era para ser o primeiro. A formação de dióxido carbônico, né, que é o mais comum, que é o H2CO3. Ele é bastante fraco. Ele é a exceção da regrazinha lá do
3 menos 2, que dá 1, era para ser moderado, mas não é nem de longe, ele é bem fraco. Mas, por exemplo, ácido carbônico é que a gente tem na Coca-Cola, né? A gente tem no refrigerante. A gente tem pequenas concentrações disso. As bolinhas saindo são os carbonos saindo. Ele naturalmente ele se quebra, mas em concentrações, assim, né? Não necessariamente concentrações específicas. Mas na atmosfera, né? Gerando bastante, juntando com a água, gerando realmente esse ácido mesmo. Ele pode causar uma diminuição de pH considerável, que a gente não esperaria, né? A gente esperaria uma água básica, mas não necessariamente é. E é o grande motivo de toda chuva ser ácida, por causa dele, né? Em princípio. Claro que tem concentrações dos outros, mas é o que deixa o normal ser ácido. E os demais já que geram uma chuva ácida, né? Que é a formação de ácido sulfúrico. Que, claro, junto com a água, né? As águas das nuvens, gera aqui esses ácidos. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico e nitroso. E todos eles são bastante prejudiciais, obviamente, a gente já sabe. Ácido sulfúrico é um ácido forte, né? Que a gente tem um 4-2 aqui, 2, ácido forte. Ácido moderado, exceções da regra, né? Que é forte, acredito que fraco, não me recordo. Mas, aliás, acredito que moderado, não me recordo. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. Prosseguimento. A gente tem aqui, opa, a gente tem aqui, primeiro, os benefícios, né, do efeito estufa. Aliás, desculpa. O que é um efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a ocorrência de vida na Terra. Constitui-se de uma camada de gases presentes na atmosfera que são capazes de refletir boa parte dos raios incidentes na Terra e refletir de volta para a superfície os raios que já incidiram. Balbino, não entendi. Daqui a pouco a gente vai ver uma ilustração que pode exemplificar um pouco melhor essa parte aqui dos raios. Mas em benefício, né? Por que é bom o efeito estufa? Porque a gente mantém as temperaturas médias na Terra e baixa a amplitude térmica do planeta ao longo do dia. O que é que significa? Que a temperatura não fica muito alta, porque a camada de ozônio nos protege, mas ela também não fica muito baixa durante a noite. Mercúrio, por exemplo, é o planeta tanto mais quente quanto mais frio durante a noite. Porque quando não tem, né? Porque senão o calor bateria de uma vez e voltaria de uma vez. Então ele ficaria muito quente e de noite muito frio. Isso não é bom pra gente, não é bom pra vida, não é bom pra vida, não digo a vida humana, né? Mas não é bom pra vida em geral, por isso que são planetas inabitáveis, certo? Aqui tem a ilustraçãozinha, certo? Do efeito estufa. Aqui é como se fosse uma estufazinha. Vale lembrar que a atmosfera em si, ela faz parte do efeito estufa. Não é só o gás metano, não é só o gás carbônico, é a atmosfera em si. Mas esses são os gases de efeito estufa porque eles geram mais efeito. Por definição, né? Desculpa. São os que são mais brutais, assim, em refletir a luz que bate neles. Certo, vamos prosseguir aqui então, para a próxima parte aqui. Alguns detalhes do efeito estufa, né? Agora já o ocasionamento do aquecimento global e algumas consequências deste. Quando há um aumento significativo dos gases de efeito estufa na atmosfera, há o aumento da concentração de calor próximo à superfície terrestre e da temperatura média da Terra. Esse fenômeno não é considerado natural e é chamado de aquecimento global. Como assim, né? O efeito estufa tem duas classificações, ou a gente fala efeito estufa para tudo, ou a gente fala efeito estufa para o aquecimento global já. Tipo, o aquecimento global é causado pelo efeito estufa, mas não necessariamente. É somente pelo excesso disto, né? Porque nas situações normais existe o efeito estufa, bem tranquilozinho, bem comum, útil para a nossa vida, certo, perfeito. Entretanto, quando ele não é considerado natural, significa que os nossos óxidos, a nossa poluição, indústrias, grandes cidades, combustíveis sendo queimados, carros, barcos, navios, enfim. Esse tipo de coisa é considerado como um aumento significativo dos gases, certo? E, por consequência, é chamado de aquecimento global. Tem algumas consequências aqui no mundo em si, que é, por exemplo, o derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, maior ocorrência de desastres, inundações, tempestades, furacões, meio que o desandamento da Terra mesmo, desertificação de áreas naturais, porque muda, por exemplo, as correntes do mar, e mudando a corrente do mar, muda a corrente do vento, e o vento, enfim, isso aí já é para a geografia, mas causa desertificação de áreas naturais, intensifica períodos de seca,
queda na produtividade agrária, entre outras coisas, certo? Essas situações aqui, essas consequências são mais ligadas à flora, né? São mais ligadas ao âmbito natural da Terra, onde a gente vive. Mas também causa muito problema à fauna, né? Que é a parte animal, que é realmente a vida na Terra. Tem alguns animais, né? Por exemplo, a mudança de temperatura pode se causar bastante prejudicial para algumas reações químicas essenciais para algumas vidas. Por exemplo, um exemplo que é muito comum, porque uma pequena alteração já causou uma drástica mudança, que são os corais. No grande berço de corais, desculpa, eu não me lembro, reef, né, em inglês, na Austrália, a esbranquificação se tornou um problema muito grande, porque quando ele está branco ele reflete mais sol e aí acontece N outros problemas lá, e os peixes não conseguem usar do coral, o coral não consegue se reproduzir e está se danificando, etc. E esses problemas são causados assim a priori por aquecimento global, né? Aqueles 2 grauzinhos é realmente muito importante nesses casos. Certo. Com isso a gente vai ver aqui métodos de combate, tá certo? O aumento de áreas verdes, seja no ambiente urbano ou rural, o RRR, né, o 3 Rs, reduzir, reutilizar e reciclar, conscientização da população para estilo de vida menos consumista, reduzindo a demanda por produtos industrializados e a geração de lixo. São as coisas bem gerais, né, que a gente vê muito na televisão, campanhas para exatamente esse tipo de coisa, e é muito frequente. Agora vem a parcela de métodos, né, ao combate do aquecimento global que vem mais do governo. Por exemplo, incentivos fiscais para o desenvolvimento do mercado de carros mais eficientes em consumo de combustível. Carros com alimentação híbrida ou elétrica. Isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil bastante, entre aspas, né? Porque realmente a tecnologia é relativamente atrasada, porque nós somos um país não muito desenvolvido, por assim dizer. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a grande empresa Tesla, né, que agora está tendo algumas coisas mais complexas com o mercado. Mas no comecinho dela, né, que quando ela estava começando, era realmente uma startup, teve muito investimento, investimento entre aspas, né, porque incentivo fiscal é redução de custos para a empresa a partir do governo. Hoje tem-se em média assim que 5 bilhões de dólares foi literalmente dado pelo governo americano para a empresa, unicamente a empresa Tesla. Isso é um indício, né, que esse tipo de incentivo fiscal para novas tecnologias de redução de consumo é produtivo porque consome menos, né, o país em si, e consome menos na situação de combustível. Então gera menos gás carbônico, gera menos em geral aquecimento global, certo? Incentivos fiscais para o aumento da participação de biocombustíveis no mercado. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso é importante, mas é algo que chegou a acontecer bastante com o etanol aqui no Brasil. Mas, enfim, esse tipo de coisa é realmente parte do governo. A gente, em geral, né, o planeta está tentando fazer isso. E já problemas de geografia, né, Donald Trump saindo do Acordo de Paris, mas, em geral, a gente tenta fazer isso para reduzir realmente o aquecimento global, porque virou já consenso, não é mais discussão. Incentivos de formas de geração de energia sem emissão de carbono ou desmatamento de áreas verdes. Isso aqui é um ponto bastante interessante aqui no Brasil, porque a gente tem, né, como bem sabemos, o Brasil é um dos países que tem mais energia derivada de fontes verdes, né, que são as hidrelétricas. Entretanto, as hidrelétricas, apesar de não emitirem carbono, elas são bastante negativas para a fauna e flora do local. Existem as más línguas que dizem que a gente tem muito potencial que não foi pego ainda, né? Potencial hidrelétrico, literalmente. Só que causa bastante problema para as regiões em volta da hidrelétrica. Regiões literalmente ribeirinhas. Aí meio que faz a atribuição de juízo de valor por parte do governo. O que é que importa mais, né? 1.500 vidas humanas, né? Os ribeirinhos. E uma pá de planta, uma pá de espécie de animal. Ou energia. Então, esse é um peso a se considerar. Com a energia hidrelétrica, que é muito boa, claro, em comparação com as demais, mas tem muitos danos também, certo? Por isso a gente bota aqui desmatamento de áreas verdes, que inclui também a destruição de uma grande área verde em volta dela, certo? E por fim, biocombustíveis, essa aula está bastante grande já, vamos acabar lá daqui a pouco. Temos aqui alguns exemplos de biocombustíveis, como etanol, biodiesel, biogás, óleo vegetal, todos eles produzidos a partir de biomassa,
Que tipo de biomassa? A gente tem cana-de-açúcar, milho, soja, mamona, girassol e outros vegetais que tenham óleo ou gordura em sua composição. Aqui no Brasil a gente tem um foco principal aqui no etanol, biodiesel, biogás, óleo vegetal. Não é mais para a gente consumidor, mas a indústria tem a sua colocação. Óleo vegetal que a gente come aqui, né? Óleo de soja, por exemplo. E a gente é um grande produtor de soja, é um dos maiores do planeta. A gente tem bastante desse biocombustível, entre aspas, né? Não para combustível de carro, por exemplo, mas a gente tem bastante produzido. O etanol em si, aqui no Brasil, ele é um dos maiores, aliás, o Brasil, por definição, é um dos maiores produtores de etanol a partir de cana-de-açúcar. A gente tem, claro que está tendo problemas agora, que isso não se deve levar isso em consideração, mas é importante ter essa noção de que a gente produz muito etanol a partir da cana-de-açúcar. A gente não faz, por exemplo, etanol de milho. Uma coisa que é popular na Europa, né, fator de curiosidade ou de conhecimento mais aprofundado, etanol na Europa é feito a partir de beterraba. Isso mesmo, aquela beterraba que é ruim, exatamente, ela mesma. Vantagens e desvantagens, né? Apesar da queima de biocombustíveis, ainda emitir gás carbônico, porque obviamente é um combustível que queima, né, que é hidrocarboneto em si, o plantio de sua matéria-prima compensa essa emissão, estando em um saldo nulo de emissão de gases de efeito estufa, além de ser uma fonte renovável e ter menos poluentes em sua composição como enxofre. Como já disse, né, enxofre é uma grande preocupação de poluente. E aí quando a gente produz, né, a gente tem lá uma grande matéria-prima, né, tem muito, por exemplo, cana-de-açúcar, puxando gás carbônico da atmosfera, etc. E quando a gente pega toda essa atmosfera, a gente queima ele totalmente, mas, querendo ou não, a gente teve que pegá-lo, né? Por definição, uma planta teve que pegar esse gás carbônico da atmosfera. Isso indica que quando a gente primeiro subtrai e depois soma, meio que fica zero, e isso significa que é bastante vantajoso em comparação com as demais, tá certo? Desvantagem, a gente precisa de grandes áreas de plantio. Nunca é uma coisa boa ter grandes áreas, né? Porque isso é um caso exclusivo do Brasil, a gente tem muito na Matinha, né? Que a gente tem um grande país. Mas em outros países que a área é uma coisa mais prejudicial, isso aqui é uma grande desvantagem. Por isso que o planeta inteiro não já virou-se para os biocombustíveis, certo? E é isso, obrigado pela atenção. Esse é o fim da aula e até a próxima. Tchau, tchau, bons estudos.